Afinal de contas, amigos e amigas, sobretudo vocês, torcedores do Palmeiras, né? Torcedores e torcedoras do Verdão. O que aconteceu com o Palmeiras nessa partida contra o São Paulo? O que aconteceu com o Palmeiras nessa partida? Bem, é interessante também pensarmos as últimas duas partidas do Palmeiras, né, pelo Campeonato Brasileiro, sobretudo a última, né, para entendermos um pouco também o desempenho do Verdão nessa partida pela Copa do Brasil. Vamos combinar que nas últimas duas partidas do Verdão, muitas coisas atípicas entraram em campo, né, e elas não vão entrar em campo sempre. Né, então, na primeira delas, o Palmeiras vinha até sofrendo um certo domínio do seu adversário no Allianz, né? O Atlético Goianiense vinha jogando bem no primeiro tempo daquela partida. E o Palmeiras conseguiu ali, depois de levar um gol, inclusive, o Verdão conseguiu reverter no primeiro tempo, assim, a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, de maneira fantástica, conseguiu igualar, virar e golear a equipe do Atlético, depois, inclusive, até se poupou durante o jogo, no segundo tempo, né? Ali a gente teve, por exemplo, o Palmeiras mostrando a sua força, mostrando algo que eu considero muito interessante, que a gente está vendo no Palmeiras, que em muitos momentos vimos no Flamengo, o que mostra, inclusive, um estágio do Verdão aí para se analisar, que é o tal do jogo da memória aparecendo. Então, todo jogo da memória ainda é algo novo, né? O que é o jogo da memória? Quando a equipe consegue conectar uma série de ações muito favoráveis, né? Que constrói esse jogo competitivo e de resultado em poucos minutos, né? Então, isso é prova de que tem muita coisa funcionando no modelo de jogo da equipe. Mas, assim, em geral, é melhor que esse jogo da memória não apareça nesses poucos minutos, né? E que esse jogo competitivo esteja que apareça durante toda a partida, premiada nas boas ações em prol do jogo competitivo e da construção das melhores jogadas, e aí também da construção de gols, né? Isso é o melhor. Mas o que a gente viu naquelas duas partidas foi justamente o contrário, foi esse tal do jogo da memória aparecendo para ajudar. Quando alguns jogadores entendem que podem fazer diferença, quando a equipe entende que não dá, que não precisa ficar atrás do resultado, que dá realmente para empatar, para ganhar a partida, independente de onde está jogando, como está jogando, contra quem está jogando. Né? Isso é algo muito interessante de se pensar. Agora, esse tipo de coisa aconteceu e também mascarou um pouquinho coisas que não estavam bem no jogo do Palmeiras. E que nesta partida contra o São Paulo acabou ficando muito mais claro para todos. Né? O Palmeiras está com dificuldades físicas, sim, isso é normal. Essa dificuldade física do Palmeiras, gente, é muito interessante isso que eu vou dizer para vocês. Uma equipe, quando ela está muito ajustada taticamente, quando ela está muito bem taticamente, ela consegue mascarar problemas físicos. Né? Ela consegue, por exemplo, manter uma intensidade, ainda que a equipe tenha problemas físicos. Né? E quando a equipe está muito mal taticamente, às vezes, ainda que ela tenha uma grande preparação física, ela pode, por exemplo, mostrar dentro de campo jogadores andando. E aparentemente, aos olhos de muitos, porque a equipe está com problemas físicos, mas não é isso. É porque os jogadores se perdem na ideia do jogo, eles não conseguem entender como contribuir. Às vezes o jogador anda em campo que não sabe como correr, para onde correr, como se posicionar. Isto é por causa da questão tática, né, do time. Eu acredito que o, o, o padrão tático do Palmeiras talvez esteja mascarando, sim, questões físicas dessa equipe. Essa equipe é uma potência física, por certo. Está aguentando a temporada como está até agora? Claro que é. Né? Vamos combinar, o Palmeiras foi aquele time que se preparou para o Mundial, enquanto outros estavam ali ainda pensando como é que seria a temporada, o Palmeiras estava se preparando, né, para o Mundial. E eu sempre disse que isso poderia cobrar do Verdão em algum momento. Acho até que a equipe... Isso não aconteceu, de certa forma, por causa desse padrão tático do Palmeiras, que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Agora, eu acho que tem questões físicas aí também para se pensar, e acho absolutamente legítimo isso. Como é que a equipe se resolve em relação a isso? Como é que a equipe se salva em relação a isso? Você salva através do seu banco de reservas. Esse padrão tático, na verdade, ele consegue se manter mais ou menos no mesmo nível quando você faz muitas alterações, quando você coloca outros jogadores em campo. Aí, necessariamente, não. E este é um detalhe que mostra o quanto o Palmeiras ainda precisa evoluir. Porque, você fala, mas o jogador ali do banco tal entra, não mantém a qualidade, o problema é que o banco não tem tanta qualidade assim. É verdade. Toda razão para isso aí. Mas em muitos aspectos, né, mesmo jogadores com nível técnico abaixo
dos titulares e que estão no banco de reservas conseguem sustentar uma qualidade mínima quando eles entram e a equipe fica quase a mesma coisa. Isso mostra, portanto, que o Palmeiras tem que ter aí uma evolução, sim. E acho que isso é muito possível. O que impede isso? Bom, impede, como eu disse, a questão, não tem ali uma qualidade melhor no banco. Esse banco, se fosse muito bem utilizado, poderia atenuar esse tipo de coisa aí, né? E acho que também a devida testagem de alguns jogadores do banco também passa não pela falta de confiança do técnico nesses jogadores, não é bem isso, mas acho que passa também pelo excesso de jogos, pelo calendário. Acho que o calendário atrapalha um pouquinho os planos do Abel nesse sentido. Então, o que fazer nesse caso? Esse é o momento em que a direção ajudaria, entregando melhores jogadores aí para a equipe, não somente ficando aí à espera de que o Abel lide com os jogadores da base, desenvolva, coloque para jogar e tudo mais, porque isso é muita responsabilidade também para a comissão técnica. Os dirigentes precisam fazer, e eu sempre falo que o Palmeiras é um exemplo aqui de gestão no Brasil, mas que também precisa buscar excelência, porque tem muitos problemas, mas muitos problemas. Muitos mesmo. A gente às vezes não vê muito desses problemas também por causa dos resultados em campo. Então, o Palmeiras tem demonstrado também algumas questões físicas aí, alguns problemas físicos, né? O Palmeiras também perdeu aí, por alguns momentos, jogadores-chave, num ou outro momento, como o Veiga, né, se lesionando, o Danilo, que foi para a seleção e não voltou da seleção, e esse é um problema aí que tem afetado outros jogadores do Brasil, né? Um jogador que de quando em quando é chamado pelo Tite, né? E que eu acho que a seleção tem feito mal para esses jogadores. O Everton Ribeiro nunca mais foi o mesmo jogador no Flamengo. O Gabriel Menino jamais voltou a ser o Gabriel Menino de antes, quando ele foi para a seleção brasileira. E agora a gente vê esse fenômeno no Danilo. Acho que o Danilo é algo que explica também o rendimento do Palmeiras. Porque o Danilo é um jogador que ele consegue conectar uma série de ações desse modelo do Palmeiras. Eu acho que uma dessas principais ações que ele conecta aí é aquele jogo. É o volante que consegue, por exemplo, gerar situações novas com as infiltrações que ele faz. A autoestima do jogador também possibilita ele sair da linha, sair daquele setor do balão do meio de campo, gera uma série de preocupações, obriga o adversário a gerar perseguição, obriga o adversário a se descompor, né? Ou seja, mexe com muita coisa ali no jogo dos adversários. Consegue, por exemplo, trabalhar também um passo, uma pré-assistência ali também, um pouco mais à frente. Ao mesmo tempo, tem um ótimo posicionamento naquele setor, né? E a conexão dele com o Veiga é tão interessante, com o Veiga não, com o Zé Rafael, que o próprio Zé Rafael também consegue ali, por uma questão até mesmo de ocupação de espaço muito boa, consegue também gerar um jogo defensivo interessante. Não somente ele faz muito bem o seu, ele faz um pouco do Danilo. E o Danilo consegue fazer muito bem o seu, defensivamente, mas quando ele vai para o ataque, ele faz muito bem o seu jogo, mas também faz o jogo de outros. Ele faz o jogo de outros que estão a partir do meio de campo. O Danilo é um jogador muitíssimo importante hoje para o Palmeiras. E ele não está jogando bem, está muito mal. Outros jogadores ali perto dele também caem de rendimento. O principal é o Zé Rafael, na minha opinião. Né? Então, o Danilo não jogou bem. E outros jogadores dessa partida contra o São Paulo também não jogaram bem. Né? O que poderia ter feito, no caso, o Abel, para atenuar o problema? E o que pode fazer o Abel, no caso? O que pode fazer o Abel para melhorar, para atenuar esse problema frente aos outros jogos que o Palmeiras vai ter, que são bastante complicados. Vamos falar disso aí. Isso é muito importante. Agora, antes disso, queria pedir sua autorização. Permita-me, por gentileza, abrir um parêntese. Tá? Que este vídeo tem um patrocínio. Tá? O 1xBet, gente. O 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida como a mais respeitável do planeta, né? E eu fui atrás disso aí antes de trazer o patrocinador para este canal. E eu diria para você que curte uma aposta esportiva, que gosta de uma aposta esportiva, e sempre deixando claro, aposte com cautela, tal, aquela coisa toda, isso não é brincadeira. Mas você que curte uma aposta esportiva, pense na ideia de mudar de casa de aposta. Por que você sempre vai para a mesma ou para as mesmas? Por que não conhecer, por exemplo, a 1xBet? Sabe aquele joguinho lá que tem 46 do segundo tempo? Tem várias casas de apostas aí que falta com respeito a você, consumidor. Não te entende como consumidor. E tira os mercados, suspende os mercados, anula os mercados de aposta. Justamente nos momentos das partidas em que muitos gols acontecem, essas casas de apostas suspendem os mercados. Né? Isso não vai acontecer com a XBet. Por que não conhecê-la? Se você não conhece, use o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no comentário fixado. E use o código promocional XJOSA
para falar para os caras que você chegou até lá a partir deste canal. É importante demais aqui pro meu trabalho. Gente, vocês não sabem como é importante. Tive problemas com o YouTube aí, o canal andou tendo problema de notificação, o YouTube reconheceu erros. Teve vídeo que saiu do ar, depois eles integraram o vídeo ao ar. Depois de um tempo falaram que foi erro deles mesmo. E o canal perdeu muito com isso. Ficou aí 2 meses paralisado por causa disso. Nesse momento, eu tenho 2 patrocinadores aqui. Eles ajudaram muito a salvar a situação aqui. Eu até pensei em fechar o canal. Tamanha a catástrofe que aconteceu aqui. Esse patrocinador foi muito importante para mim. Então, por isso que eu estou falando dele aqui também. Se você já é cadastrado no XBET, aposte mais. Isso também ajuda os caras a entender que muito disso vem a partir aqui do meu trabalho, tá bom? E olha, gente, aposta sempre com cautela, tá? Mas não deixe conhecer o XBET para dar uma força aqui pro canal. Pô, você sabe como esse canal aqui curte o Verdão, trabalha também aqui, analisa aqui também, foca, né? Faz abordagem sobre o Verdão. Faço mais do que minha obrigação, evidentemente. Não faço mais. Amo a torcida do Palmeiras, que ajudou muito a construir esse canal. Muito obrigado. Sempre preciso falar isso para vocês. Muito obrigado, vocês palmeirenses, pela ajuda que sempre me deram aqui no meu canal, tá bom? Fechando parênteses, então, voltando aqui não, ao jogo. O que o Abel poderia ter feito? E o que o Abel pode fazer a partir de agora? Bom, o Abel sequer foi para esse jogo. Deixando claro, mas enfim. A mente por trás dessas situações aí parte muito do Portuga principal, digamos assim, né? O cabo, né? Ele capo ali da comissão técnica do Verdão. Ele capo Portuga, né? O Abel Ferreira. Gente, quando a gente olha para as 2 partidas que aconteceram contra o São Paulo, a gente percebe que teve poucas mudanças, né? Na prática, saiu o Luan, né? O Luan e o menino saíram da equipe, né? No primeiro jogo, né? E nessa partida entrou o Rocha e entrou também o Zé Rafael. Foram essas 2 substituições aí. Sinceramente, gente, foi quase o mesmo time, né? Quase o mesmo time. Você tem o Rafael de volta, como não usar? Então não tem como não fazer. Não dá para comparar, por exemplo, o menino e o Zé Rafael, né? Tem que jogar o Zé Rafael, evidentemente, né? Então, o Palmeiras teve ali um tipo de ideia para o jogo ali, em que o Dudu partia talvez até um pouco mais de trás. O Scarpa sendo muito mais um homem de meio de campo do que nessa partida aí, e tendo 2 jogadores em tese um pouco mais à frente, sem aquele homem em tese ali mais centralizado, né? Às vezes um outro não, né? O Scarpa até ocupava aquela posição ali, né, de falso 9 de quando em quando, mas o Rony era o cara. Contudo, o Rony foi visto para esse jogo, pensado para esse jogo para jogar aberto, e o Verão também do outro lado. Nessa partida aí contra o São Paulo na volta, foi um pouco diferente, né? A gente já pensa, a comissão técnica do Palmeiras pensou o Rony um pouco mais centralizado. Isso tudo acaba nem sempre sendo assim na partida, né? Agora, o fato, gente, na verdade, é que não funcionou tão bem no primeiro jogo. Não funcionou tão bem. E ali, sinais foram deixados de que alguma coisa a mais do que foi feito para essa partida deveria ter sido feito pela comissão técnica alviverde. E, sinceramente, esse padrão tático do Palmeiras, quando ele cai, quando ele pede relevância com algumas modificações, ele não pede ainda uma relevância muito significativa. O que significa, né, que talvez fosse o caso do Palmeiras pensar até mais em algumas substituições. Pensar mesmo em que o time um pouco mais misto para esse jogo, que eu tenho para mim que o Palmeiras poderia perder, mas talvez não perderia, por exemplo, com a diferença de mais de um gol, por exemplo. E aí ficaria tudo bem. Não abalaria a confiança, acho que não abalou muito, mas sempre fica aquela coisa, né? Perdemos para os caras. Agora, se a gente perdeu para os caras, mas a gente perdeu para os caras com um time misto. É diferente, gente. É diferente. Será que o Zé Rafael estava realmente pronto mesmo para voltar? Será que não era caso de descansar o Danilo? Né? Porque ele não está bem. Será que não seria o caso? O Dudu, por exemplo. O Dudu não jogou nada ontem. Acho que o Scarpa, por exemplo, é um cara que se poderia, por exemplo, ir com o time alternativo, sim, mas o Scarpa é um jogador que poderia e deveria ir para campo. Pensar, por exemplo, o Navarro no lugar do Rony. Né? Por que não? Poderia ser interessante, poderia, por exemplo, pensar o Breno Lopes atuando ali. Por que não? Por que não fazer uma tentativa, tirar o Verão e dar uma chance aí pro... enfim, ele não se ajuda, né? Mas por que não? O Wesley. Aí tira no segundo tempo se não estiver bem.
Então, eu acho que poderia ter pensado aí sim. Engenheiro de obra pronta. Não, gente. A gente viu nos 2 últimos jogos que o Palmeiras tinha problema. Tá com problema, sim, de conexões ali no seu jogo. E aquelas 2 vitórias, aquilo não vai acontecer toda hora. Da equipe ter um comportamento diferente daqueles que vinha tendo até então, e de uma hora para outra ir lá e fazer um monte de gol. Isso não vai acontecer toda hora. E não aconteceu ontem. Não é sempre que isso vai estar presente. A gente percebia no final da partida ontem que dava para sentir que os torcedores de São Paulo parece que não estavam esperando por isso acontecer, curiosamente, porque a equipe teve um comportamento diferente. A equipe do São Paulo também. Teve ontem um jogador em campo que foi um negócio. É tudo que os jogadores do Palmeiras precisavam ter ontem de comportamento e tal. A gente viu ontem um jogador do São Paulo, que é o Gabriel Neves, né? O cara realmente colocou um pouco da alma charrua uruguaia ali dentro de campo. Né? A gente não viu isso no Palmeiras ontem. A gente conseguiu ver em alguns minutos na partida anterior, sim, no finalzinho. Inclusive com outro símbolo disso, que é o paraguaio, né, o Gomes. Né? Então o Palmeiras, na verdade, não conseguiu jogar bem. E os torcedores do São Paulo ontem meio que não acreditavam muito que aquela reação que o Palmeiras teve no jogo anterior, que o Palmeiras tiveram, não iria ter ontem. Agora, para muitos torcedores do São Paulo, do Palmeiras, talvez isso poderia acontecer. Porque lá no fundo, muitos torcedores do Verdão sabiam, entendiam, entenderam, na verdade, que a equipe vencera o último jogo e o penúltimo jogo, mas que vencera com problemas. E que aquela situação de fazer 2 gols ali no final talvez não aparecesse. Então, eu acho que o time misto, com algumas mudanças, outro poderia ter ido a campo. Fazia uma proteção maior ali e com o time mais defensivo, né, que fosse o caso, por exemplo. Né, quando você mexe muito na estrutura, sobretudo um pouco mais à frente, você fortalece, por exemplo, o meio-campo ali defensivamente, e a defesa. Acho que o Palmeiras poderia fazer um jogo também competitivo contra o São Paulo. Poderia perder de 1-0 também, eu poderia empatar a partida. E, sinceramente, meus amigos, eu acho que a mesma coisa a gente pode pensar. A mesma coisa podemos pensar para os próximos jogos do Verdão. Por quê? Porque o Palmeiras vai ter um jogo contra o Avaí, é um jogo fora de casa. Um time alternativo do Palmeiras pode perfeitamente ganhar do Avaí lá na ressacada. E acho, inclusive, que há um risco ir com a sua força máxima nesse jogo. Mas de repente o Palmeiras empata, e aí pode perder a liderança. O campeonato é longo. É longo. O Palmeiras vai ter todas as condições de recuperar essa pontuação, caso não vença, porque tem condição até de vencer. O Palmeiras fazer um jogo ali, por exemplo, de dar bola para a equipe do Avaí, tem muita condição plena de vencer essa partida, mesmo com o time alternativo. Né? E aí, se não fizer isso no domingo, vai ter esse jogo aí, o jogo vai ser 16 horas. A gente não vai ter tempo para nada, porque vai ter que viajar para pegar o Cerro Porteño na quarta-feira, no dia 29. Quarta-feira, dia 29, no Paraguai, não é tão longe assim, mas chega cansado na quinta-feira. Cadê a folga desses caras? Vai ter folga segunda, por exemplo, para voltar na terça? Se voltar na terça, já preparação para viajar, não tem nem quase treinamento. Entende? Agora, se de repente não dá folga para o jogador, vai dar folga na quinta-feira, depois do jogo contra o seu, quando voltar para o Brasil, é a mesma coisa para sexta, porque o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense vai ser, embora em casa tal, mais tranquilo, vai ser no sábado. Então, o Palmeiras precisa, o Abel, a comissão técnica portuguesa, precisa pensar em um time alternativo. Esse time vai precisar ir a campo, eu diria, nesse jogo contra o Bahia. Porque o Cerro Porteño é um adversário que, enfim, não tá lá essas coisas, mas é um adversário, Copa Libertadores, né? Melhorou um pouquinho o Cerro Porteño. E na boa também, né? Eu acho que o Palmeiras, vale a pena o Palmeiras pensar num time alternativo contra o Bahia. E de boa, mesmo contra o Cerro Porteño, tá? Mesmo contra o Cerro Porteño. Porque se o Palmeiras for com um time dando bola também, dando campo também pro Cerro e bola lá no Paraguai, com o time alternativo, também tem condição de sair de lá com um bom resultado. Né? Então, eu acho que isso que o Abel poderia fazer para essa partida aí do Campeonato Brasileiro. Bom, e também da Copa Libertadores. É isso. Um time misto aí, eu acho que seria uma boa solução. É isso, meus amigos. Muito obrigado.